Olá, Maquilim, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença neste live. A segunda vez, a primeira vez foi sobre outro tema. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Antônio. Sempre um prazer estar aqui com você. Portanto, eu relembro aqui a quem está a ouvir que a primeira vez que falei com o Maquilim foi sobre o tema do suicídio. Portanto, o Maquilim é especialista no tema do suicídio. E agora vamos falar de outro tema aqui sobre a terapia cognitivo-comportamental, que a Maquilinha é especialista também, portanto eu vou começar por, para quem não assistiu à primeira sessão, apresentar aqui a Maquilinha novamente. Portanto, o Maquilinha Nunes Batista possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Judas Tadeu, mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorado pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica na Universidade Federal de São Paulo e pós-doutoramento pela Universidade do Algarve. Tem experiência clínica de mais de 25 anos em atendimento de psicoterapia cognitiva ou comportamental. Atualmente é docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco, Campinas, bolsista de produtividade pelo CNPq, coordenador do Laboratório de Avaliação Psicológica em Saúde Mental, do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco. Bom, e aqui muitas mais credenciais tem aqui o Maquilin, mas estas penso que são as principais, mas de facto aqui, se eu tiver falhado em mais algum Maquilin que me diga, Não. mas podem também, eu deixo o link aqui para investigarem melhor, caso queiram aqui o perfil do Maquilin. Maquilin, então, sobre este tema da terapia cognitiva comportamental, só para dar aqui uma introdução ao porquê é que me interessou este tema e porque é que gostaria de ouvir um especialista nesta área. Eu já tinha, pela minha pesquisa que fiz deste tema, que me interessei muito, como já reparou, na altura desta área da resiliência, eu percebi pelo estudo académico, uma revisão de papers, portanto tem alguma penso que concorda comigo, alguma relevância, uma revisão de paper já sistemática, que dizia que duas intervenções e formações, em particular, ajudam muito a aumentar a resiliência. Uma delas é o mindfulness, que foi comprovado, e eu já convidei aqui uma pessoa para falar sobre isso, mindfulness, e outra era a intervenção psicológica na vertente cognitiva comportamental. E então eu interessei-me de falar com alguém e eu gostava de também ouvir o Maquilin e eu começo por lhe perguntar como é que pode explicar, e portanto se pode explicar, como é que funciona esta terapia, nesta vertente cognitiva ou comportamental. Ok, Antônio. Em primeiro lugar, então, mais uma vez agradecendo, né, a participação. Bom, na verdade, quando nós pensamos em psicoterapias, né, até mesmo antes de eu falar um pouco sobre a definição e quais são as características da terapia cognitivo-comportamental, que nós também chamamos de TCC. Existem mais de 500 tipos de psicoterapias, de linhas teóricas psicoterápicas no mundo, né? Então, a maioria das pessoas conhecem poucas, né? Inclusive nas nossas graduações, né, de psicologia, as pessoas acabam tendo três ou quatro linhas teóricas de maneira, às vezes até superficial, né? E que geralmente são aquelas mais tradicionais, né? A psicanálise, o behaviorismo, a terapia comportamental, a fenomenologia, ou seja, e atualmente, né, pelo menos no Brasil, quer dizer, nas últimas 2 ou 3 décadas, não só na última década, né, vem sendo bastante, na verdade, divulgado, né, a TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, que é a junção, né, de uma linha teórica chamada terapia cognitiva, que foi desenvolvida lá por Aaron Beck, né, nos idos de 1950, 1960, e da terapia e do behaviorismo, que é a utilização de outros princípios, né, de condicionamento, de reforçamento, né, de estímulo-resposta. Então, na verdade, é a junção, né, dessas duas vertentes. E mesmo assim, dentro da terapia comportamental cognitiva, né, nós temos
diversas ramificações diferentes que são chamadas de terapias comportamentais cognitivas. Algumas que dão uma ênfase maior no cognitivismo, outras que dão uma ênfase maior no behaviorismo, e outras que mesclam de maneira mais equilibrada Maquilinha, estas então permite-me teorias. perguntar, este CBT, qual delas é? Costumo ver CBT, não? Então, o É, CBT, na que é o verdade, Cognitive Behavioral Therapy, certo? isso, justamente. Mas dentro do CBT, por exemplo, nós temos, eh, vamos dizer assim, diversas ramificações, tá? Então, por exemplo, Ok, você tem uma teoria, né, de CBT mais voltada para o verbal, você tem uma teoria mais voltada para o ambiente, você tem uma psicoterapia mais voltada para a relação entre o que nós, como que nós fazemos a avaliação do nosso contexto e também relacionado aos reforços, né, e as punições e as contingências do dia a dia. Então, assim, não existe uma só terapia cognitivo-comportamental. O interessante é sempre ter uma noção um pouco mais aprofundada, e aí é teoria, né? Nós não vamos entrar nesse contexto aqui, mas assim, qual é o tipo de terapia cognitivo-comportamental que está sendo usado, né? E isso vai depender muito também do psicoterapeuta, né? Só para você ter uma ideia. Eu sou, por exemplo, um psicoterapeuta que utiliza de TCC, mas o tipo de terapia que eu utilizo, né, e que eu uso no meu dia a dia é a terapia comportamental cognitiva, porque não tem como, na minha opinião, né, você desvencilhar a questão do estímulo da resposta, da análise de contingências, mas eu trabalho muito mais, é muito mais focada a minha prática em cognições, ou seja, na parte de pensamento e de reavaliação de pensamento, do que necessariamente na relação de contingências, né, de estímulo e resposta. Mas, como eu falei, é impossível deixar de considerar também esta importante parte da teoria do behaviorismo, né? Então, não estamos falando de uma única vertente teórica. ok, ok. Então, Uhum. Cognitive Behavior Therapy é um conjunto de vertentes teóricas que podem utilizar mais o cognitivismo, equilibrado com o behaviorismo, mais o behaviorismo. Isso vai depender muito também Ok, dos ok, princípios do ok, psicoterapeuta, ok. tá? Uhum. Bom, e aí, a terapia cognitiva começa a ser mais desenvolvida na década de 50, o behaviorismo também, década de 40, 50, né? E mais atualmente, né, a partir da década de 60 e de 70, é que começa a surgir a psicoterapia chamada cognitivo-comportamental. Então, eu vou explicar um pouquinho do funcionamento rapidamente, né, do funcionamento, por exemplo, da parte cognitiva e depois um pouquinho da parte comportamental, né? Maquilinho, já agora, se fosse possível, imagine, se for possível, só que as pessoas, de facto, às vezes podem ter algumas lacunas neste tema, de facto, cada vez mais hoje em dia há de concordar comigo. Pelo menos cá em Portugal há essa questão. Sai muito nas notícias a questão do sobremedicação, não é, das pessoas. Os níveis são enormes e que há muita falta de prescrição. Também porque há muita falta destes profissionais, por exemplo, no nosso Serviço Nacional de Saúde, que é diferente há de ser do Brasil, mas, por exemplo, no nosso serviço, nos centros de saúde, que são aqueles mais de proximidade primários, cuidados primários das pessoas, não têm sequer psicólogos. E há muito esta falta da questão da psicologia, mas para dizer que, como é que vê, se puder explicar na prática, imagino que eu vou, como é que funciona esse tipo de terapia numa pessoa, se uma pessoa aderir a esse tipo de terapia? Então, em primeiro lugar, né, um dos princípios, por exemplo, principalmente da terapia cognitiva, é que existe uma relação bastante forte, né, entre a questão de como você avalia situações da sua vida, qual é a resposta das suas emoções em relação a essa avaliação e como você se comporta. Então, um Ok, psicoterapeuta cognitivo comportamental,
ele pode atuar em qualquer área, atenção primária, atenção secundária, terciária, quaternária, né? E ele pode atuar com psicoterapia cognitiva comportamental individual ou em grupo, né? Então, do ponto de vista de eficácia, né, é uma das psicoterapias mais estudadas, né, em termos de resultado, em diversos problemas e Ok, transtornos, ok. né, como, por exemplo, depressão, ansiedade, suicídio, mas também tem vários estudos, como você citou aí, de revisão sistemática, né, comprovando a eficácia da psicoterapia comportamental cognitiva em diversos outros problemas, como, por exemplo, problemas familiares, relacionamento entre casais e assim por diante, né? Então, o que o psicoterapeuta ele vai focar? Em primeiro lugar, ele tem que ter algumas qualidades, isso é importante, né? Como, por exemplo, empatia, obviamente, capacidade de escuta e um desenvolvimento de estratégias e técnicas bastante grande. Então, a relação entre como você avalia a situação e como você tem a relação entre as emoções, da maneira como você avaliou e se comporta, basicamente é o centro, vamos assim dizer, explicativo da psicoterapia cognitiva. Então, vou dar um exemplo super simples, né? Vamos supor não, você me convidou para falar aqui hoje, né? E é claro que a partir desse convite, em primeiro lugar, eu elaborei uma interpretação desse convite, né? Então, em primeiro lugar, olha, o Antônio está me convidando para uma live, né? Para eu falar sobre psicoterapia cognitivo-comportamental. Existiria várias possibilidades de eu interpretar esse convite. Em primeiro lugar, eu poderia pensar assim: bom, será que o Antônio me convidou porque ele não tem mais ninguém para convidar e eu sou a última opção? Então, veja, esse tipo de avaliação é uma avaliação bastante enviesada e negativa deste evento que ocorreu. Eu posso interpretar de uma outra forma. Olha, o Antônio me convidou uma vez, há 3 anos atrás, e eu falei sobre suicídio e depressão. Provavelmente ele gostou, né, do que foi falado e ele está me convidando pela segunda vez. Perceba que essa interpretação ela é completamente diferente da primeira, mas é o mesmo evento. E uma terceira Ok. possibilidade seria assim: ah, bom, eu sou o melhor profissional do mundo, então por isso que o Antônio me convidou. Então, veja que existe a primeira interpretação, que é completamente negativa, a segunda interpretação, que ela é mais razoável, mais baseada em dados, e a terceira, que também é superestimada, né? De acordo com a interpretação que eu faço, eu vou ter emoções relacionadas com ela. Então, por exemplo, da primeira forma, né? Olha, será que eu sou a última opção? E o que que isso me gera, se eu pensar dessa forma? Puxa, eu sou um lixo, tá vendo? Eu sempre sou convidado por último. Poxa vida, olha que coisa, ninguém me dá valor. Ou seja, e aí você tende a ficar triste. Você tende a ficar a ter essa sensação de autoestima rebaixada e assim por diante. A segunda forma, e aí você se comporta dessa forma. Então, talvez, nesta primeira visão, nessa interpretação, o que que eu faria? Olha, Antônio, não vou aceitar esse convite, porque nem vou dar explicação, obviamente. Mas olha, desculpa, eu não posso, né? Pois. Então você se comporta de acordo com Então o com a comportamento é interpretação, coerente com esse pensamento. com o Sim. pensamento e com a emoção, Com a emoção. né? Ok. Com a emoção. Então, há uma relação direta entre a maneira como você interpreta os eventos na tua vida, isso está relacionado com as emoções que você vai ter e vai estar relacionado com o Mas, comportamento que você Maquila, vai isso é ter. uma crença ou não? Essa nesse caso. É uma crença? Não, Não. estou pensando na questão É, de um é, adulto. ok. Portanto, não tem a ver com. É que eu tinha a ideia, eu posso lhe confessar agora aqui, também publicamente, agora acabo por confessar, que eu já passei por esse tipo de terapia e por isso é que gostei bastante. Gostei muito Uhum, dessa. Gostei e foi algo que me foi muito útil na minha vida. Foi uhum, transformador, ok? Pronto. uhum. Esse tipo de abordagem. Sim, Eu queria dizer o seguinte, que é, eu tinha a ideia que tinha a ver com crenças
não é? Que o terapeuta trabalha com as nossas crenças, não é? À parte aqui, isto hoje em dia, falar que tem psicólogo já antigamente era um problema, agora acho que é o contrário. Eu acho que quem não vai, agora aqui um parênteses, quem não vai, se calhar poderia ir, ou se precisar, né? Claro, e é bastante bom, aconselho. E não é para malucos, não é para malucos. Não é, não, não é. É para pessoas que gostam de se conhecer e que são corajosas, gostam e de ter uma melhor vida. No fundo, acaba por este autocuidado, não é? Alguém que tem esta, se calhar, como é que se chama? Na altura o Maquiavel falou sobre isso, esta questão de querer o melhor para si, não é? Nem todos Sim, querem, não é? sim. Uhum. Mas pronto. É Mas verdade. para dizer, voltando ali àquela questão, tinha a ideia que havia a crença, que o terapeuta trabalha nas crenças, não Uhum. é? Que muitas vezes são Sim. erradas, ou não sei se Aham. é errado que se chama, mas fora da realidade. Então, e trabalhá-las porque elas levam a comportamentos, não é? E então, se eu mudar as crenças, mudo comportamentos, não é isso? Eu tinha a ideia Sim. disto. Não, com certeza. É que, na verdade, a maioria das interpretações que nós fazemos na nossa vida, elas vêm a partir de experiências que nós tivemos desde a infância e como elas foram sendo construídas, né? Então, por exemplo, a terapia comportamental cognitiva, ela leva em consideração, obviamente, aspectos biológicos, né? Aspectos da personalidade e todo o processo de aprendizagem que você teve enquanto criança. Então, muitas vezes, por exemplo, enquanto criança, nós acabamos desenvolvendo, né, no processo de desenvolvimento, nós acabamos desenvolvendo, por assim dizer, crenças que são centrais e que, na verdade, são formas de avaliar, né, nós, o mundo e o futuro, e que, quando essas crenças elas são, vamos dizer assim, distorcidas, né, elas tendem a aumentar a probabilidade das pessoas sofrerem, né, e Pois, terem transtornos ou problemas no dia a dia, né? Então, pois. se uma criança, por exemplo, ela é constantemente, obviamente que não dá para a gente generalizar, né? Mas se é uma criança que é constantemente desmerecida pelos pais, no sentido de que, olha, você não vale nada, você é burro, né? Você não Pois. é inteligente, você... Essa criança, por falta de crítica, né? Porque ela ainda não tem um sistema maturacional capaz de levar em consideração quais são as qualidades dela, É um sistema ela crítico, não pode, é? Que justo, criticar, não consegue criticar esse tipo não de consegue, porque ela narrativas. não tem outro referencial, É né? Ela isso. não tem ainda a maturidade para colocar em xeque essas crenças, né? Então ela vai desenvolvendo essas falas, então ela vai desenvolvendo, ela pode desenvolver nesse caso, né? Esta crença central que é justamente assim, olha, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, eu não sou uma pessoa importante. E a partir daí, né, é que pode aumentar a chance dela interpretar desta primeira vez, desta primeira forma, como eu falei, do convite que você me fez. Entende? Bom, já que eu não valho nada, já que eu não sou uma pessoa com valor, então quando o Antônio me convidou, eu já sabia que eu era a última opção. Então, veja, há, obviamente, né, crenças que nós vamos desenvolvendo no decorrer do nosso desenvolvimento, e isso nunca para de acontecer e nunca para de se modificar, e que muitas vezes vão guiando a maneira como nós vamos interpretando as coisas que vão acontecendo à nossa volta, Guia, pois. Ok. justamente, né? E Como é que, não aí, é, Maquilinho, como é que é possível com um medicamento alterar esta programação, não é? em Quer primeiro dizer, pode ser um lugar, apoio, não é? Pode ser um apoio para algo fisiológico que não está a correr bem. Eu não estou a dizer que sou contra. Mas como é que é possível se pessoas que muitas vezes que precisam é dessa reprogramação, dessa relação, através de uma relação que exige tempo, que exige. uhum, Como é que é possível com um medicamento de repente mudar essa programação? Quer dizer, não é sim. possível, não é? Na verdade, não são essas crenças centrais, elas, em primeiro lugar, elas não são tão simples assim de se chegarem, né? Em termos da psicoterapia em si, e elas não são tão fáceis assim de se mudar, né? Quer dizer, não é uma psicoterapia mágica, não é alguma coisa que vai acontecer num período de 2, 3 meses e boa,
né? Não funciona desta forma. Mas, em primeiro lugar, Pois, grande parte das pessoas não dão conta de como elas interpretam as situações na sua vida. Então, elas não sabem interessante, sim. que, por exemplo, existe essa tendência maior ou menor para avaliar desta forma ou avaliar daquela forma, né? Então, uma das atividades, por exemplo, uma das técnicas que pode ser utilizada, né, com as pessoas, para elas começarem a tomar consciência da maneira como elas interpretam o mundo à sua volta, chama-se, por exemplo, o registro diário de pensamentos disfuncionais, em que você ensina o teu cliente, eu sempre chamo de cliente, eu não chamo de paciente, uma aspas aqui, só Ah, por que que eu tinha estou ideia que era falando isso? paciente. Não. Por que que Ah, eu não chamo de paciente? Porque paciente nos remete a uma pessoa que espera, a uma pessoa que não é ativa, a uma pessoa que aguarda as coisas acontecerem, né? E na interessante. psicoterapia cognitivo-comportamental, nós acreditamos, né, que o cliente, ou seja, quem está do outro lado, ele é ativo, ele É tem isso, essa é isso. condição de mudar, ele É, precisa ser ativo. é parte na resolução, não é resolução, mas é parte na mudança, poderá ter ali Justamente. efeito. Exatamente. Isso é Parte ativa. enfatizado, isso é enfatizado desde o contrato, né? O quanto que ele é importante para as mudanças e para que ele não espere que o psicoterapeuta vá ter alguma Tudo, pois. condição diferenciada que vai mudá-lo. Às Não. vezes até há aquele estereótipo de algum psicólogo, de alguma abordagem de psicologia que é o aham, 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 Sim, aham, que o sim. psicólogo faz isto. Que é aquela Uhum, empatia, ok, a pessoa sente-se ouvida, mas ok, sentir ouvido é bom, mas depois há também a colaboração, sim, neste caso do cliente, não é? sim. Isso é o que E é- eu também acho super interessante na abordagem. Eu não sei se tem alguma também, tem alguma vertente também com alguma influência da vertente humanista ou não? Sim, 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 sim. Toda essa parte, por exemplo, da empatia, do estar no lugar do outro, de também de uma escuta mais ativa, mas também de uma atuação, uma escuta, na verdade, bastante, vamos dizer assim, avaliativa, porque é claro que você escuta, mas você também precisa, a partir do momento que você está escutando, ir elaborando as suas hipóteses e dar as devolutivas. Então, a partir do momento que é uma psicoterapia voltada para objetivos e voltada para problemas, e mais focada no aqui e no agora, e não necessariamente não é tão focada no passado, porque é claro que a gente tem que Ok, entender o passado para entender o que está acontecendo no presente. No entanto, você não consegue mudar o passado. O passado aconteceu. O pois, que você consegue mudar é a interpretação que a gente faz do passado, sem dúvida. né? Então, você não muda a Interessante, vida também da isso é pessoa interessante, isso lá. também. É. Eu E gosto muito aí, daquele Viktor Frankl e a vertente humanista. Eu penso que sim, também, sim, a abordagem que tive com a minha psicóloga foi também de. Tinha ali um pouco, ali parecia meio misto, mas alguma de logoterapia. sim, sim. Ela também Então, era, acho tinha essa formação. toda vertente teórica ela tem vantagens e desvantagens, né? E obviamente a psicoterapia cognitivo-comportamental ela também ela não é uma psicoterapia perfeita, né? Às vezes uma pessoa ela se encaixa melhor, ela consegue ter benefícios melhor com determinados tipos de psicoterapia e não com outros, né? E a psicoterapia, além de se ter a questão da teoria que está por detrás, tem também o psicólogo que está aplicando a psicoterapia, né? Então você tem Ok. psicólogos, psicanalistas empáticos e não E empáticos. não, pois, a pessoa também faz o trabalho. Pois, Sim, você tem psicólogos comportamentais cognitivos empáticos e não empáticos, com maior conhecimento e menor conhecimento. Então, é claro que isso vai depender de um conjunto de fatores também. Então, não é a teoria que vai fazer o psicólogo, né? O psicólogo ele precisa ter determinadas habilidades teórico-práticas e poder exercer essas habilidades junto com o conhecimento da problemática do cliente também, né?
Então, Ok. voltando à questão, por exemplo, de uma das maneiras como a gente começa a desenvolver, por exemplo, consciência de como a pessoa funciona, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que que faz, por exemplo, com que as pessoas se afastem de nós, ou a gente não sabe o que que acontece porque a gente acha que as pessoas não gostam da gente, e assim por diante, né? Essa estratégia que chama-se registro diário de pensamento disfuncional, que você, na verdade, vai pedir, você vai ensinar e vai treinar em psicoterapia, em sessão, como é que se faz isso, tá? Eu vou falar de maneira um pouco superficial aqui, mas, obviamente, tem um treinamento prévio para você saber se a pessoa compreendeu a atividade e assim por diante. Mas é dar um exemplo, você vai treinando com o indivíduo, exemplos de eventos que acontecem na vida dele, né? E vai ensinar ele a como que ele interpretou esse evento, vai ensinar ele a escrever. Então, ele vai descrever o evento, como eu acabei de fazer aqui no começo. Tive um Sim, convite para uma live do Antônio. Então, esse é o evento. Ele vai descrever os pensamentos que ele teve a partir desse evento, as emoções que ele teve numa outra coluna a partir desse evento, como que ele se comportou a partir do pensamento e da emoção. E aí ele vai ter esse diário, tá? No dia a dia dele, e vai fazer isso durante uma semana, 2 semanas, em relação a pelo menos aí 5, 6 eventos por dia, tá? E a partir daí, você, enquanto psicoterapeuta, vai começar a avaliar justamente junto com o teu cliente quais são as tendências em termos de avaliação, né? De que forma que ele avalia as situações? Ele avalia as situações de maneira mais positiva, ele avalia as situações de maneira mais neutra, ele avalia situações baseado em dados, ou ele avalia baseado naquilo que ele acha, e como que ele se comporta a partir dessa avaliação. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Eu tinha ok. uma cliente que ela estava passando por um episódio depressivo maior, né? E ela, então, obviamente, avaliava, né? Ela não sabia o que que estava acontecendo com ela, por que que ela estava tão triste assim, obviamente, isso é comum, né? A pessoa vai procurar ajuda porque não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? E a gente começou, então, a fazer um treinamento justamente de como que ela avaliava as situações da vida dela. E aí, o que que acontecia, né? Toda avaliação que ela tinha a respeito de qualquer evento que acontecia na vida dela, um convite de uma amiga, uma notícia que ela ouvia no jornal, um comentário do chefe dela no emprego, ela ia sempre avaliando de maneira ruim, né? Então, por exemplo, o chefe a chamou em uma determinada ocasião, fala assim: olha, o seu relatório está maravilhoso, está muito bom, você fez tudo que realmente a gente tinha combinado, aliás, você fez um pouco a mais do que isso. Só da próxima vez, um detalhe, um pequeno detalhe, se você puder incluir essa informação, vai ser bom depois para a gente fazer uma análise. Bom, e aí como que ela avalia essa situação, né? Ela avalia esse evento. Bom, o meu relatório estava horrível. E aí ela fica triste, obviamente que a emoção é tristeza, porque ela não alcançou aquilo que ela acreditava que o chefe tinha solicitado, e o comportamento dela foi chorar. Ela saiu da reunião e foi chorar, né? Se achando a última pessoa do mundo, né? E aí quando a gente começa a avaliar, né, em sessão, olha, espera aí, o que que ele falou? E aí a gente retoma a fala do chefe, né? E como ela interpretou esse evento, a gente vai percebendo e ela vai se dando conta que Uhum. ela enviesou completamente a fala do chefe e que ela levou tudo para um detalhe, ou seja, o chefe falou que o relatório estava maravilhoso, que ela tinha feito a mais do que ele tinha pedido e que um detalhe insignificante seria, na próxima vez, adicionar mais uma informação, né? Ou seja, ela teve uma, uma série de falas positivas, elogiando, mas ela não percebeu desta forma. Ela só percebeu o detalhe. Então, quais dados, né? E isso a gente vai trabalhando, inclusive, em psicoterapia, quais dados que a pessoa teve realmente se baseou
para fazer as interpretações. E a partir dessa série de eventos, a gente vai percebendo, né, e vai mostrando para o cliente, olha como que você está avaliando. Olha como está mais negativo do que positivo. Olha como que você desqualifica o teu positivo e superqualifica o negativo. E aí, depois de algumas semanas, a gente coloca mais uma coluna, que aí é justamente ensinar o cliente a repensar e reinterpretar os eventos, que é maneiras diferentes de fazer a interpretação de um mesmo evento. E aí a pessoa tem que começar a reavaliar justamente a maneira distorcida que muitas vezes ela faz a respeito dos Muito, eventos. muito interessante, muito interessante. Oh, Maquilin, isto daqui dava muito mais, mas eu queria passar já para a segunda, para conseguirmos, neste tempo que temos, ainda abordar alguns temas. Ahm, Considera que há situações de doença psicológica mais recomendada em escolher esta abordagem ou não? Sim, sim. Bom, o Aaron Beck, por exemplo, que era cognitivo, que desenvolveu a psicoterapia cognitivista e ele, na verdade, ele desenvolveu toda a psicoterapia baseada na depressão, né? Lá nos idos de 1960, no Instituto da Pensilvânia, que ele era o coordenador, né? O Beck morreu ano passado, retrasado, inclusive uma das grandes perdas aí da psicologia, né? E então a TCC ela foi desenvolvida a partir desse transtorno, né, dos transtornos depressivos, e depois foi se expandindo para outros transtornos. Então, hoje em dia, a TCC ela é bastante utilizada, né, em diversas questões, como, por exemplo, os transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, ou seja, grande parte dos transtornos que são conhecidos pelos manuais de psiquiatria, né, a TCC, ela é bem estudada, Por exemplo, possui a questão uma o eficácia. burnout O burnout, sim, né? A também. TCC também lida bastante bem com o burnout, ou seja, o estresse organizacional, né? Porque justamente ela vai ensinar e junto com o teu cliente, você vai ensinar junto com o teu cliente, né? Maneiras de reinterpretar o que está acontecendo no teu trabalho e formas de você lidar melhor com esses eventos estressantes, porque na verdade, quando a gente pensa em burnout, né, ou estresse de forma geral, o que que acontece, né? Você está tendo demandas muito maiores do que aquilo que você acredita que vai dar conta, né? Então você acredita que a tua capacidade de lidar com essas demandas não consegue supri-las, né, de maneira adequada. Então você começa a entrar nesse looping, né, que é o estresse, né? Às vezes você realmente está sobrecarregado. Às vezes é só você ir discutindo e desenvolvendo estratégias para lidar melhor com as situações, né? Então, vou dar um outro exemplo que eu acho que é bastante interessante, né? Ok. Um exemplo Uhum. clínico. Eu atendo uma professora de uma outra área, não é da psicologia, uma professora que já tem alguns anos de experiência, né? E ela, por algum motivo, por exemplo, ela veio se queixando, né, a respeito da quantidade de trabalho que ela estava tendo e o quanto que ela não estava dando conta das situações, né? Então, veja que aí não é o uso, por exemplo, não foi o uso da psicoterapia, dos princípios do cognitivo, não, foi os princípios aí do behaviorismo. Então, o que que nós fizemos? Bom, fulana, em primeiro lugar, por que que você está tendo tanta demanda assim? Ah, porque eu não sei dizer não. Ah, então peraí. Então nós vamos começar a avaliar em quais situações você vai poder falar sim ou quais situações você vai poder falar não. Isso Quais tem são alguma coisa a ver com prioridades na tua o vida? treino assertivo? Também, Ah. obviamente, né? Porque assim, Como é quais que se que faz você isso vai já agora? aceitar? Isso é interessante também. Como é que se faz Não, essa componente? por exemplo, eu fui avaliando com ela. Olha, me fala, por exemplo, um convite que você teve nesta semana. Ah, eu fui convidado para ser banca de uma tese. E eu falei assim, e você aceitou? Sim, eu aceitei. Por que que você aceitou?
Ah, porque eu fui convidado. Não, espera. Ser convidado simplesmente não quer dizer, porque se você receber então 100 convites, você vai aceitar 100 atividades e depois você vai ficar estressada e não vai conseguir dar conta das 100 atividades. Então, espera aí. Este convite, ele estava relacionado à tua temática principal? Não, não estava. Você vai ter que fazer, você vai ter que estudar esta temática para poder fazer uma boa avaliação do trabalho, certo? Certo. Você vai gastar tempo com isso. Qual a consequência de você, por exemplo, ter negado esse tipo de convite? E aí a gente vai trabalhando justamente isso, né? Quer dizer, ela percebe que a consequência não é desastrosa, né? Então, por que aceitou? Então, em primeiro lugar, a gente vai trabalhando a questão da assertividade, né? Você pode negar isso? Você está sobrecarregada? Pensa nisso, que a banca vai ser daqui, por exemplo, 2 meses. Se você for aceitando um monte de coisa agora, não vai estourar a bomba agora, vai estourar daqui 2 meses. Então a gente tem que pensar na consequência, né? Então fomos discutindo, por exemplo, o que ela poderia aceitar, o que ela não poderia aceitar. E aí fomos fazendo uma agenda, né? Uma agenda mais tranquila das atividades que ela foi se propondo a fazer e daquelas que ela não foi se E se propondo a calhar fazer. focar naquelas que são principais para ela, né? Pois. E que, na verdade, essa questão do foco tem a ver com mindfulness também. O foco, sem dúvida. Né? Quer dizer, a partir do momento que você começa a se organizar no sentido de fazer determinadas tarefas e não aceitar outras, desde que não tenha consequências negativas para a tua vida ou muito negativas para a tua vida, né? Porque uma coisa é você deixar de aceitar alguns eventos ou algumas situações. Outra coisa é o teu chefe chegar para você e pedir uma atividade que é tua responsabilidade fazer. Isso você não pode negar, né? Então, obviamente, tem que ter uma avaliação das questões do quanto que isso é pertinente e o quanto que não é pertinente para a tua vida. Então, só para sintetizar, né? Ela foi começando a melhorar as suas escolhas, né? Escolhas mais relacionadas com as capacidades que ela tinha, e, obviamente, isso foi demandando menos energia dela, e ela foi colocando a agenda, né? A Agenda. agenda dela em Pois. ordem. Então, Pois. é uma coisa simples, muitas vezes, Parece mas que as simples, mas pessoas... é um problema, não sei, no Brasil, mas aqui é um problema bastante grave que assola muitas pessoas ao nível profissional, que é a questão Mas isso dava para outro live. Maquilinho, em relação àquela questão que motivou também este meu interesse, aquele estudo que eu até também lhe passei, não sei o que é que pareceu, mas que falou naqueles dois tipos de intervenções, que era o mindfulness e aqui o cognitivo ou comportamental, que ajudam a melhorar a resiliência. Porque é que lhe parece que isto acontece, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que o mindfulness, ele na verdade é um conjunto de estratégias, né, que podem ser variadas, que podem vir desde a atenção um pouco mais relacionada a um determinado evento, né, relaxamento, meditação e outras técnicas, para justamente você tentar focar uma situação e tentar focar uma situação de cada vez e tentar resolver um problema de cada vez, ou pelo menos que você tenha uma atenção plena naquilo que você esteja fazendo, né? Então, não adianta eu estar aqui, mais preocupado com o celular, né? E aqui mesmo na live tentando ver o que estão me mandando no WhatsApp, porque eu não vou conseguir fazer absolutamente Sem nada ao mesmo dúvida. tempo, né? Então, quando eu me planejo para alguma coisa, eu me planejo para aquilo. Então, eu desligo o celular, não quero nem saber, né? Nem fica na minha, ele está atrás do meu computador aqui, né? Não coloco o WhatsApp, nada. Fecho a porta do meu escritório e todo mundo aqui em casa já sabe que quando a porta está fechada, não é para entrar, né? Então, já existem algumas regras, né? Então, eu foco naquilo que eu estou fazendo, né? Obviamente, se eu tiver que me preparar antes para a live, eu vou me preparar antes, de maneira organizada, né? Para eu, por exemplo, reatualizar algum conceito e assim por diante, né? Então, o mindfulness, ele é justamente uma forma de ensinar as pessoas a
na verdade, fazer coisas que antigamente eram mais comuns e que hoje a gente está se perdendo nisso, né? Porque antigamente, por exemplo, você tinha lá uma pessoa que trabalhava, vamos supor, na roça, né? E ela estava lá colhendo milho e a preocupação dela naquele momento era colher o milho, né? Era aquilo que ela estava focada naquele momento. Obviamente, hoje em dia nós temos uma quantidade de informações e de tarefas que nós mesmos vamos pegando, muitas vezes, para fazer, né, de maneira indevida, e que a gente não consegue aí dar conta, né, dos vários estímulos. Então, a gente perdeu essa capacidade, não estou falando todos nós, mas a maioria de nós perdeu essa capacidade de estar mais focado naquilo que a gente está fazendo. Isso, coisas básicas até, né? Por exemplo, você vai escovar os dentes, outro dia, é o cúmulo do absurdo. Eu fui ao banheiro masculino e tinha uma pessoa fazendo xixi com o celular na mão. Ou seja, ela estava fazendo xixi e vendo o celular ao mesmo tempo. Pois, E eu pensei, mas onde como que chegamos? pode isso, né? Fazer xixi, você faz o seu xixi, depois você vai ver o teu celular. Para que que você, o que que a gente ganha vendo milhões de coisas ao mesmo tempo e tentando absorver tudo ao mesmo tempo? A gente não consegue absorver nada, na verdade, né? Então, quando você se propõe a prestar mais atenção, desde o problema inicial até na forma de resolvê-lo, isso está relacionado à resiliência. Porque a resiliência, o que que é? A resiliência é a capacidade das pessoas lidarem, né, com as situações, problemas e, vamos assim dizer, se adaptarem às situações estressantes, né? Ou seja, darem a volta por cima, né? A psicoterapia, né, a psicoterapia cognitivo-comportamental, obviamente também tem esse foco, que é justamente auxiliar as pessoas a pensarem mais nos desafios da sua vida e como que elas interpretam, né, os problemas da sua vida e como que elas resolvem. E quando eu penso em interpretação, Antônio, é desde como você elabora a pergunta do teu problema, né? Porque uma coisa é você receber uma demanda e você fazer uma avaliação completamente distorcida daquela demanda, né? Uma outra coisa é você avaliar aquela demanda de uma maneira mais neutra. Então, se eu sou convidado para fazer para dar alguma aula, por exemplo, de uma temática que eu não entendo, eu, em primeiro lugar, preciso avaliar isso de maneira muito neutra, né? No sentido de, olha, eu vou ter tempo de estudar isto, em primeiro lugar. Esta é uma temática que eu vou demorar muito tempo para ter o domínio mínimo, ou que eu consigo me aprofundar um pouco para poder dar essa aula. Porque se realmente eu não conseguir fazer essa avaliação mais, vamos dizer assim, pé no chão, mais objetiva, é melhor que eu não aceite, né? Então, eu só vou aceitar, né, desde o momento que eu consiga colocar esse problema e avaliar esse problema de uma maneira um pouco mais razoável e mais racional, né? Então, tanto o mindfulness quanto a psicoterapia, mas principalmente a psicoterapia, ela vai trabalhar justamente, em primeiro lugar, a maneira como cada um avalia os problemas e os eventos estressores na sua vida, né? Porque parte-se daí. Se você acha que um problema é impossível de resolver, você não vai fazer esforço algum para sair e para ir atrás de uma possível Muito solução. interessante. Estou a ver a razão. Eu tenho uma curiosidade também. A minha terapeuta tinha muito esta estratégia de fazer perguntas que às vezes me surpreendiam, porque eu nunca tinha pensado porque é que qualquer coisa. Isso também é uma técnica, não? Uma pergunta. Por exemplo, dizer assim, então, mas porquê é que pensa assim? Eu, epá, nunca tinha pensado porque é que pensava assim. Uhum. É a Eu, metacognição, né? é isso, não É, é? a gente geralmente não para avaliar o que que a gente avalia desta forma. E mais além, né? Bom, o que que, pensando desta forma, te traz benefícios? Ou se existe outra forma de pensar, e se existe outra forma de pensar, quais os benefícios e os malefícios da outra forma de pensar?
né? Então, pergunta, deve ser, né? Essas perguntas, elas devem ser gatilhos na maioria das linhas teóricas, né? Eu não posso dizer de todas as linhas teóricas, porque eu não conheço todas as linhas teóricas e eu me especializei em uma, Sim, sim, né? sim, sim. Mas na terapia cognitivo e comportamental, isso é muito comum, né? Você fazer com que a pessoa reflita a respeito de como ela, inclusive, se comporta ou como ela pensa. Porque muitas vezes nosso comportamento é automático. A gente não percebe, ele acontece. Então, são chamados, inclusive, né, de pensamentos automáticos. Muitas vezes, Nós não, como alguns é que se diz? Não temos consciência. não temos Ah, consciência e eles vêm à nossa cabeça, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte: você está num shopping ou em qualquer lugar e alguém fica olhando para você, né? Mais do que normalmente alguém olharia e, e aí já vem algum pensamento na tua cabeça, muitas vezes assim: ué, o que está errado comigo? Né? Então veja, por que que você pensou o que está errado comigo e não pensou de outra forma? Pô, será que essa pessoa está me achando bonito? Será que essa pessoa tá tentando, acha que me conhece? São formas diferentes de se pensar, né? O que está errado comigo? Então, o que está errado comigo, muitas vezes é um pensamento automático que vem a partir das nossas crenças centrais, né? E que o psicoterapeuta precisa questionar. Mas por que que você pensou dessa forma e não de outra? pois. Né? Por que que alguma coisa pode estar errada com você? Por que que isso é a primeira coisa que vem na tua cabeça? E não uma avaliação de uma forma de interpretação um pouco mais E, neutra ou um e- pouco e- mais diferente. e já agora, quando há aquele pensamento no outro oposto, que é o positivo demais, isso pode-se chamar narcisismo ou não? Pode, depende, né? Se a pessoa realmente tiver uma série de, vamos dizer assim, características, né? O narcisismo, ele é bastante complexo também, né? Mas pode ter a ver também com uma autoestima bastante elevada da pessoa, e às vezes essa autoestima ela tem razão de ser. Uma pessoa muito bonita, por exemplo, né? Ela é olhada de maneira maior por todas as outras E pessoas. acaba por Então, internalizar isso já e e, ficar e é já com um essa crença. dado, e é um dado de realidade, né? Se você é uma pessoa super bonita, você tem que lidar com esse comportamento das outras pessoas que vão ficar te olhando, né? E aí isso também pode ser uma crença que também pode te aumentar a autoestima, né? E ser um dado de realidade também. Ué, eu sou bonito, as pessoas vão me olhar mais. Isso não necessariamente é um narcisismo, Pois, né? Então, exato. tudo vai depender muito, né, da maneira como as pessoas vão interpretar as situações e, é claro, de uma série de características da história de vida, das questões biológicas, como eu falei, né, ou físicas também, e das questões de personalidade. Ok, muito bem, Maquilinho. Mais aqui uma questão. Bom, esta era a última assim que eu tinha, mas acho que já cobrimos aqui vários temas muito interessantes. Tem a ver com dar aqui, se pode contar aqui, às vezes já há certos psicólogos que escrevem alguns livros, contam algumas histórias, eu sei que há alguma reserva, eu sei, mas na medida em que puder, claro, preservar essa reserva, mas algum exemplo possa contar, alguma história em que esta terapia cognitiva ou comportamental tenha sido essencial na cura psicológica dessa pessoa. Em primeiro lugar, Antônio, eu não chamaria de cura, né? Porque nem sempre, por exemplo, as pessoas vêm buscar uma psicoterapia porque elas têm um transtorno, porque elas têm um problema em si, né? Então, cura é muito relativo, né? Porque cura acho que a gente tem essa visão mais biológica de que você tem um vírus e você tem um antibiótico que vai combater esse vírus e ele vai matar esse vírus, por exemplo, que Então seja, né? nem sempre há essa, ou seja, então é uma pessoa que vai, por exemplo, eu tenho ideia que a maioria das pessoas vai porque tem um problema, certo? Ou não? Uhum, sim. Mas tem muitas pessoas que vão para se conhecer, Pois, né? Não há um problema em si, né?
ela quer melhorar suas relações, por exemplo, com as outras pessoas, ela quer se entender melhor para poder desenvolver alguma outra habilidade ou para entender como que ela mesma funciona. Então, assim, existem situações em que esta procura, ela não demanda um problema sério específico, né? Na maioria das vezes, as pessoas vão procurar psicoterapia por um problema, mas você mesmo Pois. falou no começo da nossa conversa, né? É muito bom Sim, a gente se cuidar, é muito bom, né? A psicoterapia, ela não deve ser só enxergada ou só a gente tem que ir buscar a psicoterapia quando nós temos um problema. A psicoterapia, ela pode ser uma forma de se conhecer como maneira preventiva de desenvolver problemas no futuro também. Como a gente vai num médico e faz um check-up, por exemplo, de saúde, né? A gente não necessariamente precisa ter um problema de saúde para ir no médico para fazer um check-up. Você vai justamente para prevenir alguma coisa que possa ocorrer, é né? Então, engraçado. a É, noção de eu psicoterapia estava também no tem outro que dia a ser ouvir essa. um psicólogo e perguntar-lhe na televisão, a maioria das vezes a pessoa vai ao psicólogo por sua iniciativa ou por indicação ou aconselhamento de outros. E o psicólogo dizia que era por aconselhamento de outros. Ou seja, Sim. Uhum. não sei se tem essa Na maioria experiência, das mas há vezes. poucas pessoas que dizem assim, não, eu preciso, eu vou, eu quero melhorar a minha vida, eu quero Sim, ser mais feliz, eu quero, eu faço. Nem toda a gente, não sei porquê, não consigo explicar, quer o melhor para si. Essa é outra questão que eu tenho. Mas de facto, a maioria se calhar vai ser empurrado por outros, ou um sim, amigo, ou a namorada, ou a mulher, ou o pai, ou a mãe, ou. Não sim. é? Porque eu acho que ainda existe essa cultura de que, olha, eu só vou procurar um psicólogo quando eu tenho problema, né? E não eu vou Ah, procurar um pois, pois. psicólogo Ou para tenho um poder me problema, conhecer. sou maluco, nós dizemos às vezes aqui, maluco, não é? Sim, Pois, pois. é. Então acho O que tem a estigma, ver o estigma. justamente com esta cultura mesmo, né? De quanto que você espera o fogo pegar para chamar o bombeiro, né? E não trabalha com prevenção. E isso devia ser, exatamente. Eu acho que o psicólogo devia ser algo de um acompanhamento de vida, porque uma pessoa não Uhum. deixa de precisar. Quer Sim. dizer, pô, confesso que pode haver ali, se calhar, um impedimento mais temporário e que a pessoa depois recuperou a sua autonomia, não é? Certo? E a sua Uhum. desbloqueou certas capacidades que não tinha. Mas isto é para a vida, no sentido do crescimento pessoal, não é? Sim, sim. Então, retomando, por exemplo, um exemplo, né, de uma pessoa que eu atendi já, só rapidamente falando, é uma pessoa que passava aí por um momento difícil da vida, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, mas uma pessoa com altas competências, né, por exemplo, tanto competências em habilidades sociais quanto nas habilidades profissionais, era um líder de uma empresa multinacional. Então, ele me falava que, por exemplo, olha, Maquilin, eu ando um pouco cansado, eu venho esperando uma oportunidade de eu ter um novo cargo na empresa, mas eu já estou nessa função há algum tempo e ainda não veio essa promoção. Eu tive uma reunião com a minha chefe na semana passada e eu entendi que ela me falou que eu preciso repensar a minha posição dentro da empresa, né, o que que eu faço dentro da empresa. E eu sei, Maclean, que vai ter uma promoção daqui 6 a 8 meses, vai vagar um espaço para a diretoria e eles vão escolher alguém daqui. Então, a partir disso, por exemplo, né, nós fomos avaliando, né, quais eram as impressões que ele tinha e qual era a interpretação que ele tinha feito a respeito desse panorama que foi dado para ele e que ele fazia dele mesmo e a chefe também falou para ele. Então, em primeiro lugar, ele falou: realmente eu estou um pouco parado
e eu faz muito tempo que eu estou nesta função e eu não consigo mais pensar em coisas diferentes, eu acho que eu estou muito acomodado. E ela me deu um toque, eu percebi que ela me deu um toque, que eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa inércia, né? E ele estava um pouquinho, né, como eu atendo muitas pessoas com depressão, né, ele tinha alguma sintomatologia de depressão e assim por diante. E aí, né, pensando inclusive em resiliência, né, em tratamento de resiliência, né, em psicoterapia baseada na resiliência, o que que você faz quando você trabalha com resiliência? Você avalia as qualidades que a pessoa tem e que ela utilizou essas qualidades em momentos passados, né? Você mostra para a pessoa que ela tem essas qualidades, porque muitas vezes ela esqueceu que ela tem essas qualidades, né? E a partir daí, você motiva para utilizar essas qualidades em problemas que estão acontecendo agora, problemas estressantes, né? E aí rapidamente falando, mas foi um processo muito bonito, porque a gente começou a pensar justamente nisso, né? Bom, então, qual foi a última vez que você aplicou um programa, né, com a tua equipe e que esse programa deu resultados, né, para a tua empresa e que você foi bem sucedido, que você recebeu uma promoção, tal, tal. Então nós fomos retomando aquilo que aconteceu no passado e o que que ele fez para que ele implementasse esse programa no passado e quais habilidades que ele tinha e que ele achava que ele não tinha mais, para pensar num novo programa, por exemplo, porque o que discutimos era: olha, fulano, se você pensar agora em desenvolver um programa diferenciado, você vai ganhar um status para aumentar a tua chance de este cargo daqui a 8 meses ser teu. Não dá para garantir, mas se você ficar parado e continuar do jeito que você está, este cargo talvez não seja seu, porque você não se mexeu e você mesmo reconhece que você está estagnado onde você está. Então vamos pensar juntos. O que que você pode fazer? E aí você vai puxando do teu cliente estas habilidades e aí nós fomos desenvolvendo. É claro que eu não entendo nada, absolutamente nada do que ele faz, né? Mas eu vou puxando dele. Bom, o que que você faz? Como você faz? Quais são as demandas do mercado atualmente? Quais são os maiores problemas da tua empresa e das concorrências? Bom, então como é que você pode pensar em alguma coisa? E aí nós começamos a desenvolver uma ideia e ele fez um projeto, né? E ele foi empolgando com esse projeto, apresentou o projeto para a diretoria, né? A diretoria aprovou o projeto, né? Ele começou a implementar o projeto e depois de 6 meses houve realmente uma vaga na diretoria, que era uma pessoa que ia se aposentar, e ele conseguiu ser chamado, né, para aquela vaga, ficou super feliz, tal, mas veja, e aí a gente foi, justamente depois que ele foi chamado, né, falou: olha, quem que fez isso acontecer? Ah, Maquilin, foi você. E eu falava: não, foi você. Eu só te incentivei e te mostrei o caminho, mas você que foi atrás. Eu não fiz Sem dúvida, absolutamente sem dúvida, nada, né? sem Nada dúvida. mais do que das tuas qualidades. Eu não coloquei nenhum chip com qualidade na tua cabeça, né? Você que teve essa habilidade, por exemplo, de fazer uma crítica em relação ao mercado de trabalho, programa novo, o que que pode ser implementado, tal. Você que foi atrás, você que desenvolveu e assim por diante, né? Então, ou seja, o psicoterapeuta ele não é um mago, ele não é um mágico, nada, né? Mas, Ele vai mas trabalhar acaba, eu não justamente sei se com... concorda comigo, mas acaba por capacitar, empoderar, Sim, acionar as sim, capacidades de sim, alguém justo. que as tem adormecidas ou não reconhecidas ou distorcidas, não é? Certo? Sim. Ou desenvolver essas habilidades Ou caso elas não desenvolver. ocorram, né? Sim, também. Essa pode ser uma Desenvolver. outra possibilidade, né? Muito Então, mais ou interessante. menos para elucidar. Muito interessante. Sim, sim, sim. Isto estava aqui muito mais Maquilinho, mas esse exemplo dá para ver um pouco essa, por um lado, essa relação, não é? Pois essa assunção que de facto parte da solução é a pessoa também, o cliente, né, neste caso, também vai Uhum, encontrar a solução, não é? justamente. É você Excelente. Maquilinho, estudar com ele a solução. com ele, exatamente, Sultra. Maquilinho, muito obrigado. Acho que eu espero que a nossa conversa tenha dado já ingredientes suficientes para quem ouvir poder interessar-se nesta área.
mas dava para estarmos aqui por mais tempo. Sim, com Muito certeza. obrigado, Maquili, e também aconselho aqui as pessoas a visitar também o outro link, a outra conversa que tive com o Maquili sobre suicídio e que também aborda outros temas, também relacionado com a psicologia. Maquili, muito obrigado e até à próxima. Sim, Tá obrigado a bom? você, Então vá. Antônio. Deus. Tudo de bom. Deus. Até mais. Deus, Tchau. obrigado.